Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Respire fundo e acalme o seu coração. Vamos iniciar este momento na presença de Deus. Que Ele fale com você, renove sua fé e encha sua vida de paz. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos juntos espalhar essa corrente de oração e fé. Existe um peso que muitas pessoas carregam em silêncio, um peso que não aparece no rosto, mas aperta o coração todos os dias. Um peso que tira o sono, rouba a paz e transforma o futuro em uma fonte constante de preocupação. E talvez hoje essa seja a sua realidade. Deixe-me te fazer uma pergunta profunda. Quantas noites você já se deitou pensando nas contas que ainda precisa pagar, nas dívidas que parecem não ter fim, nos compromissos que se acumulam, e sentiu como se estivesse perdendo o controle da própria vida? Talvez você já tenha sentido vergonha, medo, ansiedade. Talvez tenha evitado ligações, mensagens, conversas. Talvez tenha olhado para outras pessoas e pensado que elas estão avançando, prosperando, enquanto você parece preso, sem saída. E no meio disso tudo, um pensamento silencioso pode ter surgido. Será que Deus está vendo isso? Será que Ele se importa com essa área da minha vida? Mas agora, desacelere por um momento. Respire. Permita que este instante seja diferente de todos os outros. Porque Deus quer entrar exatamente nesse lugar onde você sente dor. Feche os olhos, se puder. Sinta esse momento. Não é apenas mais um vídeo, é um encontro. Senhor Deus de amor, Pai que conhece todas as coisas, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com um coração sincero. O Senhor conhece as lutas escondidas, as preocupações que ninguém vê, os pesos que cada um carrega em silêncio. E hoje nós te pedimos, entra nesta situação, fala conosco, traz direção, traz consolo, traz esperança, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Amém. Para entender como Deus age em momentos de escassez, de pressão financeira e de necessidade urgente, precisamos voltar às Escrituras. Precisamos entrar em uma história real, vivida por uma mulher que também enfrentou o desespero, o medo e a falta de recursos. Uma história registrada no livro de 2 Reis, no tempo do profeta Eliseu. Naquele período, Israel vivia tempos difíceis. Havia instabilidade, crises e muitos desafios sociais. Os profetas eram homens separados por Deus, mas nem sempre suas famílias viviam em abundância. Um desses homens havia falecido, deixando sua esposa e seus filhos em uma situação extremamente delicada. A Bíblia nos conta que essa mulher estava endividada. A dívida era tão séria que o credor já estava a caminho para levar seus 2 filhos como pagamento. Naquele tempo, isso era permitido. A dor daquela mãe era indescritível. Não era apenas uma questão financeira, era a ameaça de perder sua família. Imagine a cena. Uma casa simples, o silêncio pesado, o coração acelerado, a mente tentando encontrar uma solução, mas não há saída visível. O tempo está acabando. Quantas vezes você já se sentiu assim? Como se estivesse encurralado pelas circunstâncias, sem saber o que fazer, sem enxergar um caminho. Mas essa mulher toma uma decisão que muda tudo. Ela decide buscar o profeta Eliseu. Ela decide não se fechar no desespero. Ela decide levar sua dor até alguém que representava a presença de Deus. Quando ela chega até Eliseu, ela não esconde sua situação. Ela fala a verdade. Ela expõe sua dor. Ela reconhece sua necessidade. E então Eliseu faz uma pergunta aparentemente simples, mas profundamente reveladora. Ele pergunta: "O que você tem em casa?" Perceba isso. Ele não pergunta o que está faltando. Ele pergunta o que ela ainda possui. E ela responde: "Tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite." Aos olhos humanos aquilo era insignificante. Era pouco demais para resolver um problema tão grande. Mas nas mãos de Deus, o pouco se torna suficiente. Eliseu então dá uma direção que exige fé. Ele manda que ela peça emprestadas vasilhas vazias com os vizinhos. Muitas vasilhas. E depois que entre em casa com seus filhos, feche a porta e comece a derramar o azeite. Imagine o conflito dentro daquela mulher. Como algo tão pequeno poderia encher tantas vasilhas?
como aquilo poderia resolver sua dívida. Mas mesmo sem entender completamente, ela obedece. Ela vai, pede as vasilhas, entra em casa, fecha a porta. E então começa um milagre. O azeite começa a fluir. Uma vasilha é cheia, depois outra, e mais outra, e mais outra. O que parecia insuficiente começa a se multiplicar. O azeite só para quando não há mais vasilhas disponíveis. E então Eliseu dá a instrução final: venda o azeite, pague suas dívidas e viva do restante. Preste atenção nisso com profundidade. Deus não apenas resolve o problema imediato. Ele traz provisão além da necessidade. Essa história revela algo poderoso. Deus não ignora a sua realidade financeira. Deus não está distante da sua necessidade. Mas Ele trabalha de forma diferente da lógica humana. Enquanto você olha para o que falta, Deus olha para o que ainda existe. Enquanto você vê escassez, Deus vê potencial. Enquanto você se sente incapaz, Deus já preparou um caminho. Agora, traga isso para a sua vida. Quantas vezes você se comparou com outras pessoas que parecem estar financeiramente bem? Quantas vezes você olhou para a vida dos outros e sentiu que está ficando para trás? Essa comparação gera ansiedade, gera peso, gera desânimo. Mas a palavra de Deus nos ensina que cada pessoa tem um processo único. O que Deus faz na vida de alguém não define o que Ele fará na sua. O tempo de Deus é individual. O caminho é personalizado. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Isso não significa ausência de desafios, mas significa presença constante. Também está escrito que Deus supre todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Isso muda tudo, porque a sua provisão não depende apenas das circunstâncias, ela vem de Deus. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e vendo apenas limitações, mas Deus está olhando e vendo possibilidades. Talvez você esteja cansado, preocupado, sem saber como sair dessa situação, mas Deus já tem uma resposta, mesmo que você ainda não consiga enxergar. O processo daquela mulher começou com uma decisão de fé. E a sua transformação também começa com uma decisão. Decidir confiar. Decidir obedecer. Decidir entregar. Mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando parece pouco. Mesmo quando o cenário não muda imediatamente. Deus trabalha em silêncio muitas vezes. Ele molda, prepara, direciona. E nesse momento, permita que sua fé seja renovada. Vamos declarar juntos aquilo que cremos, não baseado nas circunstâncias, mas na verdade eterna. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Agora, com humildade e confiança, vamos orar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, elevamos nosso coração com devoção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nós entregamos a Ti nossas finanças, nossas preocupações, nossas dívidas. O Senhor conhece cada detalhe, cada número, cada compromisso. Nós pedimos sabedoria, direção e provisão. Abre caminhos onde não há. Traz soluções onde existe bloqueio.
Ensina-nos a administrar, a confiar, a viver segundo a Tua vontade. Tira o peso da ansiedade, quebra o ciclo da comparação, restaura a paz dentro do coração. E que, assim como aquela mulher viu o pouco se multiplicar, nós também possamos experimentar o Teu cuidado em nossas vidas. Permaneça nesse lugar de confiança. Você não está sozinho. Deus está trabalhando, mesmo agora. E aquilo que hoje parece impossível pode se tornar testemunho amanhã. Se essa mensagem tocou o seu coração, guarde essa palavra. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e volte no próximo vídeo. Vamos continuar caminhando juntos, um dia de cada vez, confiando naquele que nunca falha. Que a paz de Deus encha o seu coração e que você descanse sabendo que Ele já está cuidando de tudo.